Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Racismo, homofobia, preconceito de religião, situações que provocam constrangimento, brigas e até mortes em pleno século XXI. O que diz a lei a respeito? Quando uma brincadeira deixa de ser para se tornar ofensa? Eu sou Etel Corrêa e este é o Fato em Foco. Ele é professor, escritor e acaba de lançar a obra Tratado de Direito Antidiscriminatório. Eu converso hoje com Adilson Moreira, ele que é doutor pela UFMG e também pela Universidade de Harvard e um dos maiores juristas da atualidade. Olá, seja bem-vindo, Adilson. Eu queria começar falando um pouco da sua trajetória. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Bem, meu nome é Adilson José Moreira, eu sou filho de Efigênia Clara de Souza Moreira e de Alcides Cipriano Moreira. Tenho 3 irmãos e 6 irmãs. Sou psicólogo e advogado. Sou mestre e doutor em Direito pela UFMG. Também mestre e doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de Harvard. Eu sou especialista em direito constitucional, direito antidiscriminatório e psicologia jurídica. E tenho escrito ao longo dos últimos 20 anos uma série de artigos e livros relacionados ao tema do direito antidiscriminatório, que é o objeto central da minha última obra chamada Tratado de Direito Antidiscriminatório. E eu gostaria de incluir, que é também, como eu, uma mulher negra, o senhor um homem negro com currículo invejável. Isso no Brasil e no contexto mundial, infelizmente, ainda é uma exceção. Então, eu queria que o senhor falasse para a gente. O senhor já nasceu num meio onde as coisas foram mais fáceis ou também teve que lutar para chegar onde chegou? Estudou em escola particular ou em escola pública? Conta isso para a gente. Não, eu sou da periferia de Belo Horizonte. Meu pai era gari, minha mãe doméstica, mas eu pude estudar em uma escola pública que naquele momento, naquela época, dava educação de altíssima qualidade. Isso permitiu que eu e todos os meus irmãos e irmãs passássemos no vestibular e, em função disso, nós conseguimos ascender socialmente. Então, eu não sou de classe média alta, eu não venho de privilégios, nunca fiz parte dos círculos de poder que controlam acesso a oportunidades sociais. Toda essa trajetória é produto, primeiro, dos esforços dos meus pais, dos meus familiares e também da minha parte. E o que é o direito antidiscriminatório? O direito antidiscriminatório, minha querida, é um campo do direito que surge e se consolida ao longo dos últimos 70, 80 anos. O direito moderno, o direito constitucional moderno, nasce no final do século XVIII, baseado na ideia da universalidade dos direitos. E essa noção de universalidade de direitos parte do pressuposto de que todos os membros de uma comunidade política juridicamente, democraticamente organizada têm o mesmo status e também a mesma experiência social. Mas isso não é verdade em nenhum lugar do mundo, nem mesmo em sociedades democráticas. Todas as sociedades humanas são atravessadas por diferenças de raça, de classe, de sexo, de religião, de filiação, de orientação sexual. E como membros desses grupos sempre foram discriminados, eles também se mobilizaram politicamente ao longo do tempo
para demandar proteção jurídica. E grande parte dos sistemas judiciais nacionais e, após a Segunda Guerra Mundial, também o sistema internacional, começaram a responder positivamente a essas demandas. Então, certos critérios de tratamento diferenciado, raça, sexo, classe, filiação, não puderam mais ser utilizados para discriminação negativa. Portanto, o que nós chamamos de direito antidiscriminatório é uma disciplina jurídica que tem como objetivo diminuir disparidades entre grupos sociais por meio da maior efetividade do sistema protetivo de direitos que nós temos no nosso ordenamento jurídico. Então, nós temos na Constituição normas que proíbem a discriminação baseada na raça, no sexo, na origem, na filiação. Nós temos na legislação infraconstitucional normas que protegem as populações indígenas, a população negra. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, nós temos a Lei Maria da Penha. Todas essas legislações são legislações antidiscriminatórias, são legislações protetivas, que procuram impedir e também integrar grupos tradicionalmente discriminados. Nessa obra, o senhor discorre sobre esse direito e aponta os caminhos para as pessoas que sofrem preconceito ou qualquer tipo de discriminação? Com toda certeza. Esta obra está dividida em 4 partes. A primeira delas fala sobre o que é igualdade. Nós começamos a falar sobre o que é a definição mais simples de igualdade, a ideia de igualdade simétrica, pessoas igualmente situadas devem ser tratadas da mesma forma, e passamos para o que hoje nós chamamos de teorias complexas de igualdade, como, por exemplo, a ideia de igualdade como reconhecimento, a ideia de igualdade relacional, que procuram não apenas garantir tratamento entre todas as pessoas, mas também proteger aqueles grupos que são especialmente vulneráveis. A outra parte deste livro fala sobre teorias de discriminação, algo que nós falamos, e pouquíssimas pessoas, inclusive no sistema judiciário, têm pouco ou nenhum conhecimento. Então, nós falamos da teoria da discriminação direta, indireta, institucional, estrutural. Há um capítulo bastante longo sobre a psicologia social da discriminação, e a outra parte é dedicada ao estabelecimento de parâmetros para a construção de políticas públicas inclusivas para negros, para mulheres, para minorias sexuais. E esse livro está voltado a um público específico, ele é para estudiosos, ele é um livro para ser divulgado entre as pessoas? Este livro foi escrito com uma linguagem inteiramente acessível. Esse livro pode ser adquirido e lido por pessoas que são operadores do direito, estudantes, acadêmicos, juízes, procuradores, defensores, por pessoas que estão no mundo, que são gestores públicos, que são responsáveis por implementação de políticas inclusivas. Este livro pode ser lido tranquilamente por líderes e participantes de movimentos sociais. Este livro pode ser lido também por pessoas que fazem parte dos meios de comunicação, que querem entender com maior profundidade temas recorrentes na nossa sociedade, como a discriminação baseada na raça, no sexo, a violência doméstica, a violência obstétrica, a violência policial. Esse livro pode ser lido também pelo cidadão comum que tem interesse em conhecer melhor os seus direitos. Em várias situações,
A lei diz que uma situação não é racismo, mas é injúria. Como reconhecer isso? Uhum. Bom, primeira coisa, nós precisamos entender o que é o racismo. O nosso sistema judiciário não presta a devida atenção a essa questão e, em função disso, muitas vezes frustra as expectativas de justiça das pessoas que são vítimas de racismo. E isso ocorre porque grande parte, eu arrisco dizer que a vasta maioria dos membros do sistema judiciário brasileiro não tem conhecimento sobre o que é racismo, o que é discriminação, nunca estudaram isso na vida. Então, veja, isso é um déficit da nossa educação jurídica. O racismo é um sistema de dominação social que tem dois objetivos. Primeiro, garantir vantagens competitivas para pessoas classificadas como brancas. Segundo, garantir que a respeitabilidade social seja um patrimônio exclusivo de pessoas brancas. Para que pessoas brancas continuem tendo acesso privilegiado ou exclusivo a oportunidades sociais, só por serem brancas, a sociedade precisa ser permanentemente convencida de que só pessoas brancas são atores sociais competentes. O racismo tem uma dimensão ideológica, baseada na doutrina da superioridade branca, religiosa, cultural, estética de pessoas brancas. Ligadas a essa ideia da superioridade branca está a questão do poder institucional. Pessoas brancas controlam praticamente todas as instituições públicas e muitas das instituições privadas. E, portanto, elas são capazes de moldar as normas dessas instituições de acordo com os interesses delas. O racismo se manifesta na forma de discriminação direta, indireta, institucional, etc. Então, eu publiquei um livro recentemente chamado Racismo Recreativo. Esse livro designa um tipo de política cultural muito caracteristicamente brasileira, que opera por meio do uso estratégico do humor racista. Eu analisei centenas e centenas de casos de injúria racial, especialmente no espaço do trabalho. E ali nós observamos que o humor racista é sempre utilizado de maneira estratégica, com o objetivo, muitas vezes, de forçar a demissão da pessoa negra, da pessoa asiática, da pessoa indígena. Mas a pessoa branca, e geralmente essa pessoa branca ocupa um cargo de chefia, sempre alega que ela não teve nenhuma intenção de ofender, porque aquilo era uma brincadeira e o humor é sempre benigno. E o juiz, que é branco, ele está culturalmente treinado a exercer maior empatia em relação a pessoas brancas do que em relação a pessoas negras. E, além disso, a vasta maioria dos nossos juízes não conhecem o direito antidiscriminatório. Então, a pessoa branca chega, diz, que isso, juiz, como vai, não sei o quê. Algumas vezes conhecem o juiz, não é? Olha, eu não tive intenção, eu sou uma pessoa branca, não é? Eu sou médico, eu sou engenheiro. Não é como se isso comprovasse a idoneidade moral delas, e o juiz pensa, realmente, o médico nunca teria a intenção, não é, de ofender ninguém, porque pessoas brancas que são de classe média alta são pessoas naturalmente boas. E, portanto, não, eu não vou achar que existe racismo neste caso. Então, a presença do direito antidiscriminatório nas nossas faculdades é de importância central, porque senão nós não conseguiremos ter uma prestação judicial adequada. Como identificar o momento de acionar a lei? Veja, o que torna uma piada racista? Nós vivemos em uma democracia. E
o pressuposto básico da democracia é a igualdade e a solidariedade. Solidariedade pressupõe o mesmo nível de respeitabilidade social. Então, nós negros, nós asiáticos, nós indígenas, partimos do pressuposto de que a raça não deve ser um motivo de tratamento negativo, de tratamento diferenciado, de ausência de apreço, de respeito social. Então, uma piada se torna racista quando ela tem o objetivo de reproduzir estereótipos racistas. Estereótipos que partem do pressuposto que homens e mulheres, negros, asiáticos, indígenas, não são capazes de atuar de forma competente no espaço público. Quando eu analisei nesse livro o conteúdo das piadas racistas, todas elas têm o mesmo elemento. Você não é um ser humano capaz. Então, todas as vezes que uma piada tem esse objetivo, nós estamos diante da injúria racial. Nós estamos diante do racismo. E as pessoas devem chamar a polícia, devem fazer um boletim de ocorrência, devem, acionar o Ministério Público para que essa pessoa seja legalmente responsabilizada por isso. A gente viu no ano passado, aí nos Estados Unidos, em vários pontos do mundo, né, manifestações em favor do George Floyd por causa daquela situação de violência com a polícia, né, em que ele foi assassinado. No Brasil, a gente vê várias situações também em que negros são assassinados, em situações em que não há certeza da culpa, e muitas vezes a gente tem, inclusive há poucos anos agora, caso até de um ator global negro que ficou preso, que foi confundido com uma pessoa envolvida com a criminalidade, e só depois de muitos meses é que conseguiu provar que ele era inocente. Nesses casos, há de se buscar uma compensação legal. O senhor acredita que isso também seja reflexo do racismo no país, no mundo, né, como o caso do George Floyd? Com toda certeza. Eu fiz questão absoluta de incluir no meu Tratado de Direito Antidiscriminatório um longo capítulo sobre a psicologia social da discriminação. E neste capítulo, eu trabalho com a dinâmica psicológica dos estereótipos. Os estereótipos são falsas generalizações que nós fazemos sobre membros de determinados grupos. Os estereótipos têm uma dimensão descritiva, uma dimensão prescritiva e uma dimensão relacional. A dimensão descritiva designa supostas características de um determinado grupo. Negros são malandros. Mulheres negras são fogosas. Os estereótipos prescritivos designam os lugares e as funções que as pessoas devem ocupar. Aquele cara está dirigindo um BMW, ele deve ser jogador de futebol ou pagodeiro. Os estereótipos também têm uma dimensão relacional. Quando eu afirmo algo sobre um grupo, eu estou afirmando algo sobre outro. Então, quando eu digo que negros são malandros, eu estou afirmando que brancos são honestos. Quando eu digo que negros são feios, eu estou afirmando que pessoas brancas são bonitas. E há um elemento importante na dinâmica psicológica dos estereótipos. Eles são uma forma de cognição social. E muitas pessoas que carregam esses estereótipos estão sempre procurando a confirmação deles. Então, quando um policial para uma pessoa negra e pergunta qual foi o seu artigo, ele está falando o seguinte: você é negro.
Consequentemente, você é delinquente. Consequentemente, você já passou pelo sistema prisional. Você já foi condenado. Portanto, qual foi o artigo pelo qual você foi condenado? Então, este policial branco, ele procura já confirmar a culpabilidade do sujeito. Ele já parte do pressuposto de que o sujeito é um delinquente. O empregador, quando faz piadas sobre o homem asiático, sobre a mulher asiática, sobre o homem indígena, sobre o homem negro, ele já parte do pressuposto que esses indivíduos não são capazes de desempenhar funções de maneira adequada. Então, quando o juiz julga, não é? Ele está diante de uma pessoa e ele permite que pessoas brancas que foram presas com porte de drogas sejam liberadas. Consideram essas pessoas como usuários. Quando elas estão com 1 quilo de cocaína, mas considera a pessoa negra como traficante quando ela está com 9 gramas, é porque esse juiz parte do pressuposto de que todas as pessoas negras são ladrões e são marginais. Então, os estereótipos raciais, descritivos, prescritivos, estão sempre circulando e sempre operando na sociedade brasileira. O senhor já sofreu preconceito? Todos os dias eu sofro racismo. Todos os dias eu sofro microagressões. Eu saio da minha casa, ando nas ruas, independentemente da forma como eu estou vestido, seja de bermuda ou com meu terno Gucci, eu vejo dezenas de mulheres brancas atravessando para o outro lado da rua, ou estão segurando a bolsa. O que elas estão querendo dizer? Você é um homem negro. Você só pode ser um ladrão ou um estuprador. Você é uma ameaça à minha integridade física. Portanto, eu vou atravessar para o outro lado da rua para que eu não seja atacada e estuprada. Bem, eu não posso processar essas mulheres, não é? Porque elas nem sequer me dirigiram a palavra. Mas quando uma mulher branca segura a bolsa quando eu estou passando por ela, isso é um tipo de microagressão. Isso é o que os especialistas chamam de um microinsulto. E o problema com isso é que isso não ocorre uma vez, depois daqui a 3 meses, depois daqui a 2 anos. Essa é a experiência diária de todos os homens negros que vivem neste país, em todos os espaços sociais, de norte a sul do Brasil. Então, o racismo, essa forma de racismo, que são as microagressões, são um atentado cotidiano à saúde mental de homens negros, de mulheres negras, de homens indígenas, de mulheres indígenas. Pessoas asiáticas também sofrem as consequências da microagressão. Ô, Japa, e aí, Japinha? Essas pessoas não sabem se este indivíduo é de ascendência coreana, chinesa, japonesa, tailandesa, mas para eles, quando eu utilizo essa expressão o japa, eu estou negando a herança cultural, o pertencimento étnico, e eu estou afirmando outra coisa. Eu não te reconheço como um brasileiro. Então, o racismo contra pessoas de ascendência asiática opera a partir da ideia do mito do eterno estrangeiro. Isso sem falar também nas relações de trabalho, né? Muitas vezes a promoção que não vem, o tratamento com aquele negro que nunca consegue sair daquele patamar também pode revelar um preconceito dentro do trabalho, não é? Com toda certeza.
E dentro do espaço do trabalho, nós temos uma manifestação de várias formas de discriminação. Do racismo recreativo, da discriminação estética, não é? Então, por exemplo, eu encontrei dezenas de decisões judiciais, de processos judiciais, de pessoas negras, de mulheres negras, processando a empresa porque elas foram obrigadas a alisar o cabelo, de homens negros que foram obrigados a raspar os dreadlocks, ou raspar a barba. E há certos homens negros, isso é muito característico da pele negra, que desenvolve uma doença cutânea, que se você raspa a barba, você começa a ficar com o rosto cheio de caroços. Então, os homens negros que têm esse problema não fazem a barba por um problema médico. E eles são prejudicados por causa disso. A discriminação estética afeta pessoas com deficiência, afeta pessoas obesas, porque o empregador brasileiro quer contratar homens brancos, heterossexuais, magros, sem deficiência, louros de olhos azuis. Ah, mas isso é um absurdo, isso é um mimimi, isso é o politicamente correto. No ano passado, eu dei uma aula na escola do TRT da 15ª Região. O presidente dessa escola, que é um dos desembargadores, me disse que 25% dos casos que estão correndo no tribunal são casos de discriminação. Nós temos cerca de 20 tribunais regionais do trabalho no Brasil. Isso significa que, atualmente, nós temos centenas de milhares, possivelmente milhões de casos de discriminação no Brasil. Então, não tem nada de mimimi nisso. Isso é o reflexo de um fato que a sociedade brasileira, melhor dizendo, que os grupos privilegiados da sociedade brasileira querem escamotear. E a violência e a discriminação são aspectos constitutivos da moralidade pública brasileira. Motivo pelo qual todos nós precisamos estudar o direito antidiscriminatório para que nós possamos saber o que é igualdade, o que é discriminação, como a discriminação ocorre e o que nós podemos fazer para eliminá-las. A gente vê aí casos de racismo, de homofobia, que levam, inclusive, à morte. O direito antidiscriminatório, ele é importante nessa vertente também, não é mesmo? Com toda certeza. Eu tenho um capítulo no livro que é dedicado à discriminação baseada na orientação sexual. E uma das características da orientação sexual é a imposição da invisibilidade. Então, nós temos a ideia de que no espaço público só podem ter expressão aquelas identidades que correspondem aos dos grupos dominantes. Então, há expressões de afeto entre pessoas do mesmo sexo não podem ocorrer no espaço público, porque isso gera reações negativas, gera o preconceito e gera violência. E há uma coisa que nós precisamos levar em consideração. Uma parte significativa das pessoas que são vítimas de homofobia são heterossexuais. Como, por exemplo, o rapaz que cometeu suicídio 1 ou 2 semanas atrás. Ele era heterossexual, pelo menos foi o que a família disse. Ele era heterossexual, mas ele beijou o amigo numa brincadeira. Isso gerou toda uma enxurrada
de críticas, de ofensas, etc., e ele acabou com a própria vida. Então, nós precisamos ter muito cuidado com o que nós falamos, com expressões de desaprovação, de desprezo e de ódio, porque elas alimentam um sistema que pode se voltar contra nós. Então, há pessoas heterossexuais que são vítimas de homofobia, há pessoas brancas que são vítimas de racismo antinegro. Certamente muitas pessoas brancas já ouviram a expressão "tá fazendo trabalho de preto". Há homens que são vítimas de sexismo. E aí, quando eu pratiquei handball, então todo dia no treinamento tinha lá uma fase de aquecimento, tinha que fazer não sei quantas flexões. O que o treinador dizia? E aí, mocinha? Não vai dar conta hoje não, menininha? Então, o tempo inteiro, o sexismo, o racismo, a homofobia estão sendo utilizados contra todo mundo. Não apenas contra negros, contra mulheres ou contra homossexuais. Contra todo mundo. Ao ponto de uma pessoa heterossexual tirar a própria vida por causa de ataques homofóbicos. Professor, como mudar essa realidade? De várias formas. De várias formas. Porque há vários problemas aí. Em primeiro lugar, nós, do ponto de vista da prestação jurisdicional, nós precisamos modificar a educação jurídica. Porque o que ocorre atualmente no Brasil? 95% dos nossos professores das faculdades de direito são homens brancos e mulheres brancas heterossexuais de classe média alta ou de classe alta. São pessoas que nunca sofreram discriminação na vida. E, portanto, isso que nós estamos discutindo aqui é socialmente invisível para eles. E o que é invisível não se torna motivo de pesquisa. Não há pesquisa no Brasil, praticamente não há pesquisa no Brasil sobre direito antidiscriminatório. Esse Tratado de Direito Antidiscriminatório é apenas o segundo livro publicado sobre esse tema na história do nosso país. Então, as pessoas saem das faculdades de direito e não sabem nem o que é igualdade de maneira adequada e muito menos o que é discriminação. E em função disso, elas não são capazes de dar a prestação jurisdicional adequada. Nós precisamos criar um processo de socialização baseada no respeito. E para isso, nós precisamos fazer, entre outras coisas, começar a interagir com as pessoas. Começar a interagir com a pessoa negra, com a pessoa asiática, com a pessoa de classe baixa, com a pessoa homossexual, com a pessoa judia, com a pessoa muçulmana. Nós precisamos promover uma cultura de tolerância. E isso só ocorre quando nós conhecemos o outro. Então, veja, a classe média branca brasileira não tem contato com negros, nem com negros, nem com indígenas, e, em alguns lugares, tem contatos com asiáticos. Fora disso, né, a classe média branca de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de Salvador, de Pernambuco, de Porto Alegre, convive apenas com pessoas que são exatamente iguais a elas, só com pessoas brancas. Elas convivem com pessoas negras episodicamente e sempre em situações que envolvem hierarquia. Veja, eu leciono, já lecionei em faculdades de elite. Alunos meus, brancos, já chegaram e me disseram, veja só, professora, o senhor é a primeira pessoa negra com a qual eu conversei. É a realidade da tal democracia racial, na qual pessoas brancas chegam aos 18 anos de idade sem nunca ter conversado com uma pessoa negra.
Em Harvard, o senhor viveu isso também? Harvard, eu sofri racismo de brasileiros brancos, de microagressões de brasileiros brancos, que se sentiam incomodados com a presença de pessoas negras e se sentiam incomodados de um homem negro dizendo que o Brasil é racista. Mas eu nunca sofri racismo nem dos meus professores, nem dos funcionários da instituição e nem de alunos de outros países. Qual a mensagem que o senhor deixa aqui em relação à busca desse direito e também a sua mensagem em relação a ser esse homem vitorioso que o senhor é? Uma alegria para mim estar trazendo aqui a sua experiência. Eu, como mulher negra, que tenho uma bagagem também de preconceito na minha trajetória para chegar até aqui, e ver aí o seu currículo é uma coisa que nos deixa muito orgulhosa. Então, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas sobre o direito e sobre essa vitória da sua vida. Há muitas pessoas, inclusive no meio jurídico, mas também no movimento negro, que vem o direito, que vem o sistema judiciário, que vem a Defensoria Pública, o Ministério Público, o sistema judiciário, como instituições que não têm nada a nos oferecer, como instituições que só podem contribuir ainda mais com a opressão negra. Então, primeira coisa, eu, como um jurista negro, como um acadêmico negro, tenho escrito artigos, livros como esse Tratado de Direito Antidiscriminatório. Eu estou publicarei no próximo mês um livro escrito com outros 2 professores negros que se chama Pequeno Manual de Educação Jurídica Antirracista. Então, todos nós, negros e negras, asiáticos, indígenas, que estamos nas faculdades de direito, precisamos nos organizar para mudar a forma como o direito é pensado. O direito é pensado e praticado a partir da perspectiva de pessoas brancas heterossexuais de classe média alta. Nós precisamos apresentar, desenvolver as contribuições para isso, por meio de pesquisas, por meio de dissertações, por meio de teses. Nós, negros e negras, asiáticos, indígenas, que estamos nas faculdades, precisamos ter a ambição de sermos procuradores, de sermos juízes, de sermos desembargadores, para que essa realidade seja modificada. Nós que pertencemos a grupos discriminados, precisamos criar redes de solidariedade, precisamos fortalecer uns aos outros, nós precisamos procurar o empoderamento. Então, nós precisamos contribuir para que outros negros ascendam, cheguem a posições de poder e comando. Nós precisamos celebrar as conquistas de pessoas negras, de Rebeca Andrade, de Djamila Ribeiro, de Maju Coutinho, de você, não é? Nós precisamos celebrar essas pessoas, porque essas pessoas que chegam nesses lugares são a afirmação para outros negros e para outras negras que eles podem estar no mesmo lugar. E isso tem uma função educativa para a sociedade, para pessoas brancas. Negros, asiáticos, indígenas, pobres, homossexuais, nordestinos, judeus, podem desempenhar funções sociais com a mesma competência que homens brancos heterossexuais cristãos de classe alta desempenham. E como chegar aí com muito esforço, muita dedicação? Olha, com dedicação, com esforço pessoal, com esforço coletivo, com o autocuidado. Nós precisamos cuidar uns dos outros. O racismo afeta todas as pessoas, indistintamente de classe, etc. Então, nós precisamos cuidar do homem negro,
da saúde mental do homem negro, da criança negra. Não é? Nós precisamos ensinar as crianças negras, as crianças indígenas a ter uma boa autoestima, dar referências positivas para essas pessoas. Escolher o que os nossos filhos negros e negras assistem, o que elas leem, os lugares que elas vão, as novelas que elas assistem, não é? Ah, mas o que tem assistindo? Novelas são produzidas por pessoas brancas para entreterem pessoas brancas. E no mundo das novelas brasileiras, negros não existem, ou só existem para desempenhar funções subordinadas. O senhor acha que deveria haver cotas para outras situações, além das cotas na universidade? Com toda trabalho, certeza. Cotas na questão com toda certeza. Veja, você me perguntou se eu já sofri racismo. Te dou outro exemplo. Não é? De como o privilégio branco prejudica pessoas negras. Há uns 3 anos atrás, eu fiz concurso em uma universidade pública. Fiquei em segundo lugar. Eu não me preocupei muito, porque teve uma prova, a prova foi corrigida em público, as pessoas tiveram que dar uma aula, que também todos os que podiam assistir. Então, a prova do candidato que passou em primeiro lugar estava muito boa, a aula também foi muito boa e tudo. Perfeito. Realmente, a meritocracia venceu. E ele também era mestre, doutor, com livros publicados, etc. Mas o que veio à tona alguns dias depois, o pai dele é sócio de escritório de um dos membros da banca. Então, esse cara teve acesso à informação privilegiada. E foi por isso que ele tirou nota máxima nas 2 provas. Então, nós precisamos ter uma postura crítica em relação a esse falso discurso da meritocracia, porque ele não existe enquanto realidade neste país. Eu agradeço por todo o ensinamento que o senhor trouxe aqui, viu? Muito obrigada. Obrigada, foi um grande prazer. Encerro a entrevista de hoje convidando você a conhecer o direito antidiscriminatório e ajudar a gente a mudar a sociedade. Este foi mais um Fato em Foco.